Vamos para outro tema, que é a super terça de hoje lá nos Estados Unidos. São as eleições americanas. Ari está na manchete da Socorro e pode repetir a disputa de 2020. Super terça nos Estados Unidos deve definir Biden e Trump para mais um duelo pela Casa Branca. Socorro. Surpresa, surpresa, né, Amadeu? Bem, essa super terça, por que ela é tão famosa? Porque hoje acontecem primárias em 15 estados americanos e mais um território. Isso, republicanos e democratas votam hoje em 15 estados e mais um território. Então, hoje, nem o Trump, nem o Biden podem conseguir um número suficiente de votos dos delegados para já garantir a indicação do partido. Não, mas essa superterça, ela em outras épocas, em outros tempos, quando a disputa era um pouco mais difícil de se prever quem seria o candidato escolhido de cada partido, ela era muito importante. A gente vai ver aí os números do partido. Então, vamos lá, produção. Partido Republicano. No total, quantos votos? São 2.400. Temos a cartela? Posso falar os números, então? Olha, Amadeu, o Partido Republicano, no total, tem 2.429 delegados, né? Então, são 2.429 votos. O candidato precisa ter 1.215 para garantir a indicação, para ser o candidato do partido. Hoje, nessa superterça, olha só a importância, são 865 delegados, são 865 votos. Até agora, em 11 estados, o Trump já tem aí 276 delegados e a Nikki Haley tem 43 delegados. A Nikki, inclusive, que garantiu que não vai desistir da disputa, pelo menos até hoje, né? Isso que ela havia dito no passado, que ela ia ficar na disputa pelo menos até essa superterça. Hoje são 15 estados, a gente vai aguardar o que vai acontecer. Mas tem também hoje, para os republicanos, eu estou falando para os republicanos, porque pelo menos tem a Nikki Haley que pode, assim, dificilmente ameaçar, mas já dos democratas a gente sabe que não tem, que vai ser o Biden, né? Então, os estados hoje, tem o estado, a Califórnia é um estado importante, porque são 169 delegados, tem o Texas, que tem 160 delegados, muitos votos, e a Carolina do Norte, 74 delegados. Agora, do lado dos democratas, Amadeu, o que está acontecendo é que na cédula das primárias está tendo um voto de protesto contra a posição dos Estados Unidos na guerra Hamas e Israel. Muita gente descontente com o governo Biden, a situação em Israel, a situação em Gaza. Então, em algumas cédulas, tem lá Biden, tem outros candidatos, e tem o voto que em português seria o voto descomprometido. Essa importância do voto descomprometido, só para a gente ter uma noção, no estado do Michigan, esse voto teve aí mais de 100 mil. Então, foram mais de 100 mil pessoas que votaram aí para o voto descomprometido, ou seja, nenhum candidato, o voto de protesto. Amadeu. Vitória do Biden, né? Sim, mas muita gente protestando aí contra. Ari. Essa super terça vai mostrar um Donald Trump ainda mais forte que naquela super terça de 2016 contra Hillary Clinton e depois na super terça contra o Joe Biden. Por quê? Porque desde então ele cometeu uma série de crimes que vieram a público. E lá nos Estados Unidos está funcionando assim, na extrema-direita. Quanto mais crimes você comete, quanto mais esses ilícitos vêm a público, quanto mais as vítimas expõem os malfeitos do ex-presidente, mais ele cresce. Inclusive, numa fatia do eleitorado que é nem, que é nem democrata, nem republicanos. É assustador? É assustador. Some-se a isso o fato de Biden vir perdendo terreno em seu próprio campo devido ao apoio restrito a Israel. Um apoio histórico, a gente sabe que ambos os lados, ambos os partidos apoiam, mas nesse caso em específico, dado a brutalidade do genocídio na Palestina e as imagens que vem chocando o mundo, parte dos democratas tem deixado de apoiar por conta da irredutibilidade de Joe Biden. E lembrando que no caso do Trump, não é que assim, ele está sendo acusado
de um crime de corrupção. Corrupção não é. É crime moral, de assédio, de estupro. Também, mas não é só isso. Ele também tem crime financeiro. Sonegação de impostos. Sonegação de impostos, tal, mas não é só isso. Ele gabaritou todo o sistema penal e mesmo assim não para de crescer. Cíntia. E aparelhou a Suprema Corte, né? Importante a gente mas lembrar a que Suprema... ele escolheu três sim, dos sim. atuais integrantes da Corte Máxima, corresponde ao nosso STF aqui. Isso está tendo, sim, um peso grande, porque ele poderia não disputar mais as eleições. Aquela decisão de ontem foi que colocou o Trump e aí de vez, e é muito difícil que ele não vença as eleições nos Estados Unidos, porque, pelo que o Ari falou, exatamente, além dos problemas que o Biden vem apresentando, os problemas de saúde estão pesando na hora de os americanos votarem. Quais problemas? A idade e a falta de memória dele. Já houve vários episódios, isso vem sendo explorado pela oposição, inclusive dentro do próprio Partido Democrata. E, por fim, a gente vê um Donald Trump que é inversamente proporcional. É isso que o Ari falou, quanto mais crimes aparecem, quanto mais condenações existem, mais vezes ele vai prestar depoimento, mais ele obtém a preferência do eleitorado, inclusive esse eleitorado que discorda da guerra de Israel contra o povo da Palestina. Será que a democracia americana é tão avançada assim? Porque aqui no Brasil a gente tem mecanismos mais sofisticados para impedir que criminosos contumazes disputem eleições. E lá parece que não, Apoliana. E o eleitor americano está escolhendo que erros ele está perdoando, né? Ele escolheu perdoar os erros do Donald Trump, pelo menos a maioria, aos erros do Biden, que é visto como fraco, que é visto como errático, né? E até mesmo diante das questões de geopolítica, das relações internacionais, ele é julgado assim como alguém que está aquém do cargo da presidência dos Estados Unidos. Os americanos que se colocam tanto como pessoas que estão aí acima de outras nações. Então, eles escolheram o jeito mais bruto de ser, o jeito mais autoritário de ser, e eu acho que isso vai ser refletido nas urnas no final, nas eleições, não só nessa super terça, mas na eleição propriamente dita dos Estados Unidos. Todos aqui estão pessimistas, França. Você também? Também mais ainda, inclusive. Eu acredito que o resultado hoje da super terça deve forçar a Nikki Haley a desistir das eleições no Partido Republicanos. Então, as pesquisas já apontam uma vantagem numerosa do Donald Trump dentro do partido. Lá em Dakota do Norte, por exemplo, as pesquisas apontam 84% a 16%. Há estados muito importantes como Califórnia e Texas que também decidirão nessa super terça, mas eu considero impossível um resultado diferente que não seja a escolha do Donald Trump. E pelo lado do Partido Democrata também não há opções ao Joe Biden, porque há ali o Jim Phillips, só que ele é um representante do parlamento inexpressivo, de um estado muito pequeno, então também não tem chances contra o Biden. Então o resultado será Biden pelo Democratas e Trump pelo Republicanos, e muito possivelmente teremos o Trump de volta à presidência estadunidense. Ô, Socorro Sampaio, teremos... É aquela dupla, né? O 6 e meia dúzia. Aí, Socorro, pois não, Amadeu. Socorro, será que nós teremos então um mundo, assim, as grandes decisões do planeta discutidas pelo Trump e pelo Xi Jinping, e ali o... E a gente tem que... Espera, gente tem que deixa eu pensar, só completar. Amadeu, se o presidente dos Estados Unidos hoje fosse o Donald Trump, qual seria o posicionamento dos Estados Unidos na guerra Hamas-Israel? Hein? E na guerra da Ucrânia. E na guerra da Ucrânia. Porque o discurso... Uma certeza eu tenho. O discurso do Trump hoje Trump é exatamente o contrário do discurso internacionalista do Biden, que é os Estados Unidos precisam intervir nos cenários mundiais. Já o Trump, ele prega o isolacionismo em contrapartida nesse momento, né? Trump não... Mas bem mais aliado com Israel. O Trump... Sempre, Ari. Sempre. Só que ele está se aproveitando da situação para
coisa ao que fica isolacionismo clara, americano. Ari, uma coisa, mas para mim uma coisa, no caso da guerra da Ucrânia com a Rússia, o Trump não mandaria um tanque, não mandaria um bombom para as tropas ucranianas, zero, porque é da natureza dele que os americanos gastam dinheiro demais nas guerras mundo afora, defendendo o Japão, defendendo a União Europeia, não sei quem. Sempre criticou a OTAN. Isso. O Trump sempre criticou a OTAN. Ou seja, chuvas e trovoadas para frente. Um abraço, Socorro. Segure-se quem puder, apertem o cinto. Boa tarde, até amanhã. Boa tarde, até amanhã. A Haas Engenharia preparou festa, folia e premiações. Comprou, girou, ganhou. É a roleta premiada da Haas. Compre o seu Sky Residence e ganhe prêmios de até R$3.000. Tem geladeira, máquina de lavar, ar-condicionado, Pix e muito mais. Realize o sonho de morar no bairro mais disputado de Teresina e ainda ganhe prêmios. Apartamentos com 3 quartos, sendo uma suíte, em condomínios que foram 100% planejados para garantir o seu conforto e segurança. Se você quer se mudar ainda esse ano, esse é o momento de garantir o seu apartamento no Sky Residence. As obras finalizam em outubro. Comprou, girou, ganhou. Adquira o seu Sky Residence e saia com prêmios de até R$3.000. Com o Sky Residence 2, você terá mais tempo para pagar. Mas se você quer se mudar para o seu novo AP ainda este ano, o Sky 1 é a melhor opção. Aproveite a credibilidade da Haas Engenharia e invista no seu conforto e segurança. Haas